mandatos consecutivos. Eu sou político de Santa Catarina com o maior número de mandatos na Câmara dos Deputados da história. E quem me disse isso há uns anos foi o Príncipe Paraíso, que eu não sabia. Ele fez o levantamento e me comunicou que eu sou o deputado com mais número de mandatos na Câmara dos Deputados na história de Santa Catarina, né? E a Leatrice acompanhava. Muitas vezes, porque a campanha nossa, que sempre foi grande, quando chega na reta final, você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí vai funilando, o João vai passar por isso, vai funilando, a Leatrice também. E aí quando faltam aí uns 20 dias para a eleição, não tem como você estar em todos os municípios, que são reuniões. Eu sou da época do comício ainda, né? Era comício e tal. A Leatrice me representou em vários comícios, várias reuniões. A Vitemar ia para um lado, ela ia para o outro, um assessor ia para o outro, um prefeito ia para o outro, para poder a gente atender e motivar o pessoal da base. Então, a Leatrice está fazendo algo aqui que ela gosta, né? Eu sou o pai, alguém pode achar que eu estou suspeito, mas eu sou correto com as minhas coisas. Eu sempre falo, né? Nós não somos corretos, mas uma picareta não sirve. O João Marcelo sabe que eu sempre repito isso, né? É porque o tempo se carrega das coisas. Não é suspeito, é conhecedor de causa. O tempo se carrega das coisas, não adianta querer levar na conversa aqui, na frente vai estourar. Para você ter uma ideia, eu ligo para meus amigos aí da região, né? Quando a gente tem um tempo ligando, faço muito isso, e falo que ela é pré-candidata, a Leatrice Bez, que é minha filha, é pré-candidata, e depois nós vamos conversar, só para avisar, você faz isso. Aí, alguns dizem assim, não é aquela que teve no comício te representando, não é aquela que teve aqui. Então ela tem uma história, não é por acaso, né, que ela é candidata, ela é pré-candidata, porque está no DNA dela, e aí, obviamente, com o nosso incentivo do pai e da mãe, tenho certeza que vai ter um grande desempenho. Mas esse assunto a gente vai falar melhor depois da convenção, quando definir as candidaturas. Bom, a gente vai começar aqui para o João Marcelo e depois dessa introdução aí do Edinho, já deu para sentir que o Edinho, se não for o coordenador, mas pelo menos vai ser o orientador mor, né, da eleição, com certeza para fazer o trabalho da filha e como deputado federal aqui da região da Murel, também deve estar conversando com o João Marcelo, porque isso é importante, né, dar o caminho da roça, porque numa candidatura, né, os dois já têm a formação necessária, que são os dois formados na área de direito, que para legislar é importante, porque o deputado, né, para legislar e fiscalizar, ele precisa conhecer de legislação, e isso já é uma introdução, né? João Marcelo, essa sorte que a Leatrice teve como estadual, e tu não sei se de repente como federal tu tens algum padrinho também que está por trás te orientando, e quem é que está fazendo o trabalho de coordenação, né, do teu trabalho de pré-candidatura? Nós estamos, eu não tenho uma figura do coordenador, a gente tem uma equipe, Zé, que tem me ajudado muito, né? Nós temos resgatado uma grande pessoa que eu acho que sempre admirei pela inteligência, pelo posicionamento dele, que tem dado o norte, que é o Alexandre Moraes, entrou na nossa equipe novamente, tem ideia de retornar ao partido. O Altir, que é uma pessoa conhecida, foi secretário de gestão na época do Jairo Cascais. Nós temos outras pessoas junto, o Heitor Venzi tem dado uma ajuda também significativa, o próprio Rodrigo Altoff também, quando a gente se reúne em quatro para apontar alguns caminhos, para a gente entender algum tema, essas pessoas estão com a gente ali sempre disponíveis, né, a nos ajudar. E logicamente o deputado Edinho Bez eu converso de vez em quando por telefone, me orienta, sabe os caminhos, o que eu tenho que fazer. Agora, assim, são pinceladas que a gente vai pegando, como por exemplo, esses 20 dias a gente não está aqui, né, dos 20 dias finais, como é que a gente vai agir. Enfim, a gente conversa assim com grandes lideranças, o próprio Eduardo Moreira, né, vocês sabem da minha relação familiar, então a gente também conversa isso também por telefone. Agora o Eduardo está se recuperando de uma cirurgia de saúde, mas tem nos orientado e o caminho está ficando bonito, Zé. O caminho está sendo construído de uma forma bem legal. As pessoas onde a gente está indo, nos municípios, eles estão entendendo que definitivamente, né, a gente precisa retornar
a Câmara Federal, nós precisamos de uma liderança na Câmara Federal. O último nosso deputado eleito foi o deputado Edinho Beis, né? Então, essa proximidade aqui, sabe o quanto foi importante. Tem lugares, deputado, que a gente vai e diz que, por exemplo, a entrada de Maruí, que eu tô indo daqui a pouco, as pessoas dizem, aqui quem deu aqui foi o deputado Edinho Beis, essa escola foi o deputado Edinho Beis. Então, é representativo e é gratificante a gente chegar nos lugares e saber que nós temos essas pessoas nos apoiando, né? Então, tá ficando legal, tá ficando bonito. Bom, e tu falou aqui no Eduardo Moreira, que é uma das principais, a exemplo do ex-deputado Edinho Beis, que tem o nome lastreado no Estado, né? Por ser secretário de Transporte e Infraestrutura na época, né? Do Estado e depois 6 mandatos de federal, isso viaja, pica o Estado todo. E exemplo do Eduardo Moreira, que deputado que foi, e depois vice-governador, governador, enfim, também conhece o Estado todo, né? O que é que aproveita dessa trajetória, né, feita pelo Eduardo, que tu possa estar trazendo para a tua eleição? Tu sabes que nós tínhamos uma realidade difícil aqui. Há muito tempo, o próprio deputado Edinho sentiu isso na pele quando dividiu uma candidatura com Ronaldo Benedetti. Assim foi depois com a Ada De Luca e com o Vampiro. E nós estávamos indo pelo mesmo caminho, né? Era eu aqui na região da Murel e o Marquinhos, vereador de Criciúma, na região da ANREC. Isso, pelo fato de lideranças lá como Ronaldo Benedetti, como Ada De Luca, como Paulo Meller, como, enfim, Acélio Casagrande, próprio Ivo Carminati, tantos outros que fizeram lá, isso também dava uma certa obrigação ao Eduardo, né? E aí o Eduardo ficaria assim, lógico, eu sei essa minha questão familiar, me apoiaria aqui, mas tinha uma outra candidatura em Criciúma que, de certa forma, nos atrapalhava. Depois da desistência do vereador Marquinhos, isso parece que o caminho abriu. Agora, no mês de maio, nós já temos uma intensa agenda já pré-agendada, temos uma agenda já resolvida lá para a região da REC e para a região da MESC, também em conversa com essas lideranças, e aí o Eduardo também se sente mais tranquilo para fazer esse trabalho, né? Porque a gente sabe que as pré-candidaturas não nascem por acaso, isso às vezes tem que ser trabalhada para ela poder nascer a pré-candidatura, para depois trabalhar na pré para poder estabelecer lá nas convenções partidárias já a eleição. Isso. Nessa pré-candidatura tu teve também um apoio, né, para poder, porque se também lá na região de Criciúma tivesse uma força política maior, tu teria que abrir mão da tua aqui para ser pelo sul do estado. Sim. Então tu já começa essa tua luta lá na indicação de uma única candidatura do MDB a federal no sul do estado. E aí o deputado disse bem, aqui a posição dele no momento lá da reunião que nós tivemos, né, deputado? Naquele dia aqui em Tubarão. Tubarão definiu a minha candidatura junto com o deputado Edinho Beis, que inclusive fez o maior dos gestos. Eu não posso dizer hoje aqui, mas ligou no dia seguinte, quando foi definido, para reservar o número dele lá para nós, né? E acho que 90% das pessoas votaram no deputado Edinho na vida aqui. Então sabe qual é o número dele, a importância que é esse pontapé inicial. E aí, enfim, quando a gente vai caminhando e tem essa desistência lá de Criciúma, abre-se um caminho, né? Abre-se um leque, e aí, mesmo que sejam até então, vamos lá, houve muita gente, muita liderança forte, até poucos dias atrás, estimulando o próprio Eduardo a ser o nosso pré-candidato, né? Eu sei que ele me contava que o próprio Baleia Rossi, presidente do partido em Brasília, ligava muito para ele, o deputado Edinho também estimulava, e é natural, porque nós tínhamos aí um nome forte, como o currículo do Eduardo é incontestável. Isso para o partido seria, né, maravilhoso. Mas ele mesmo me dizia, e disse no último domingo, no último sábado, que até por condições de saúde, as circunstâncias da vida dele já são outras, né? Ele está com 76 anos, se eu não me engano, e não teria, vamos dizer, palavras dele, né? Não tem nem mais tesão para ir a campo e sair correndo no município. E toca a ficha, tu tens o meu apoio, vou conversar com o presidente Chiodini, vou conversar com o presidente Baleia Rossi nos próximos dias, se eu não me engano ele saiu de viagem, mas na volta vai fazer isso, e em seguida vai gravar um vídeo de apoio, né, a nossa candidatura, dando fim a essa especulação. E aí, dando fim a essa especulação, eu tenho dúvida que alguém que ainda tenha incerteza da nossa candidatura não vai ter mais, vai abraçar ela, porque já não é mais uma candidatura minha, né, é uma candidatura de uma região toda que há quase uma década já não tem mais um representante. Bom, Eletriz também
essa questão da trajetória para o nome também não foi diferente, a tua para estadual. Lembro que quando nós fizemos aqui uma entrevista, e aqui o Edinho Beis deu um ponto de partida da tua pré-candidatura, e que depois, junto ao partido, houve algumas discussões, jogaram a agenda em cima da mesa e aí por diante contestando a questão da tua candidatura. Mas também tu conseguiu, de uma forma muito política, envolvendo também algumas lideranças estadual, com o prestígio do teu pai, e algumas lideranças aqui da região para consolidar a tua pré-candidatura. Porque, claro, ainda tem a convenção para poder estabelecer, né? Eu estava conversando com uma pré-candidata que esteve aqui conosco, e ela disse, olha, depois do nascimento do meu filho eu vou ter que avaliar. Eu queria que tu desse uma segurada aí que eu tenho que avaliar. Porque a trajetória da vida da gente, às vezes acontece algum fato ou outro, né? Então tu não está ainda homologada pela convenção partidária para ter o teu nome lá como candidata. Mas nessa tua... Né? Ninguém está. Ninguém está. Mas essa tua pré-candidatura, isso também teve um desenrolar e um trabalho muito forte, né? Tu pode contar pra gente? Ô Tancredo, na verdade, esse movimento que foi feito aqui no Diretório de Tubarão, ficou por eles, né? Eu tenho a plena ciência que a Amurel precisava de uma representatividade para a pré-candidatura de deputado estadual, onde estava carente. E eu sempre falei, como aqui o pai está falando, né, já comentou aqui antes, que o dia que ele não fosse mais candidato, eu colocaria o meu nome à disposição. Como já tinha, que o João Marcelo já estava como pré-candidato a deputado federal, né, para a gente somar aqui, né, para que a gente possa somar com ele, eu vim com a pré-candidatura a deputada estadual. Mas eu fui falar com a Dirce, que é a presidente do partido do MDB Mulher. Eu só tiro uma dúvida. Antes daquela entrevista aqui, tu já tinhas falado com a Dirce? Já estava tudo conversado. Sim, porque quando eu fui falar com a Dirce, e a Dirce foi comigo até o presidente estadual, o Chiodini, imagina, nos conhecemos, né, muito bem, e ele ficou muito feliz com a minha disposição, porque precisa ter coragem, né, porque a mulher hoje tem que, para se colocar à disposição, nós mulheres exercemos, viu, Jama, diversos papéis, mãe, filha, no meu caso advogada, trabalhadora, enfim, a gente exerce diversos papéis. E quando uma mulher se coloca à disposição para estar aqui lutando por uma região inteira, não tem como um presidente de partido, ainda mais sabendo e conhecendo toda a minha história, e logicamente por todo o legado do pai, ele ficou feliz da vida, ele disse, Leatrice, desde ontem o teu nome já está avalizado na nominata, né? Então, assim, logicamente que nós temos aí uma espera até a convenção, né? Por isso que tem esse período de pré-candidatura. Antes não tinha. Antes a campanha eleitoral ela era bem mais antecipada, né? Agora ela está só restrita a 45 dias. Então agora é o período de pré-campanha. E espera-se os pré-candidatos que sejam homologados em convenção. Mas aí eu já tinha feito essa reunião com eles, o pai não estava aqui, logicamente com o aval e dele, todo o incentivo. Ele estava em Goiás, visitando o Porto Seco lá pela Frei Lodge, pelo trabalho fantástico que ele faz em Brasília, que a gente quer se inspirar para também trazer aqui o fortalecimento dessas frentes parlamentares aqui em Santa Catarina. E aí eu fiz a divulgação nas minhas redes sociais. E aí, quando foi na segunda-feira de carnaval, ele estava aqui, a convite teu, já com um pré-agendamento. 15 dias antes. 15 dias. Um pré-agendamento. E aí ele estava aqui para falar da Frei Lodge. E aí você questionou sobre essa lacuna que fica a região em relação à pré-candidatura no partido para deputado estadual. E aí ele falou, não, a Amurel terá Mas eu sempre disse. Sempre falou, E aí... Marcela disse que eu falei que a mulher tem que... Sim. E aí foi onde talvez eles tenham levado a sério, vamos dizer assim. Mas todos eles já sabiam, já tinha sido divulgado nos portais, enfim, né? Mas logicamente que a voz e o peso do Edinho Beis falando, com certeza gerou aquele alvoroço. Mas assim, a gente sabe as razões, né? E assim,
a adesão do diretório de Tubarão está sendo fantástica para nossa pré-campanha, né? Tirando ali a executiva e tudo mais ali, né? Que tem ali os interesses na sucessão do gabinete do deputado Volney. O restante do diretório respeita muito a história de Edinho Base, com 7 mandatos, sabe toda a história que... todo o trabalho dele, que foi uma formiguinha em trazer recursos para Tubarão em todos os municípios. Nós tivemos agora na segunda-feira lá em Araranguá. Mas depois nós vamos falar sobre as visitas. Vamos primeiro... Não, só para concluir... Que assim, ó, só para concluir essa questão aqui, ó, onde nós estamos passando, a adesão está sendo fantástica, porque como o João Marcelo falou, chegamos em Maruí, o Edinho trouxe isso, trouxe aquilo, por quê? Não é só o trazer, é você estar presente, né? Então, lá em Araranguá, eles lembraram assim, ó, é que nós já moramos em Araranguá, né? Nós já moramos, mesmo depois que a gente saiu de Araranguá e depois o pai, nos 7 mandatos dele, sempre esteve presente em todos os municípios, nós acompanhamos isso de perto. Até para estar perto dele, né? Porque o político é assim, né? O político é assim, né? Se a família quer estar com o político, tem que caminhar com ele. Tem que caminhar com ele. Então, nós acompanhamos. Eu acompanho desde criança. Desde criança, assim, com ele nessa caminhada. Né? E para falar um pouquinho, né? Porque todo mundo tem aí a sua família, que é o primeiro apoio que se tem, e depois a sua formação, né? A sua preparação para ser o pré-candidato. Então, a gente vai fazer a pergunta, né? A colocação aqui para os 2 pré-candidatos, começando com o pré-candidato deputado federal, João Marcelo. João Marcelo, apoio da família, formação pronta para assumir a tarefa? Sim. Se não tem o apoio da família, não dá nem para querer arrancar, né? Então, eu sou casado com a Kika já há bastante tempo. Tenho um filho, graças a Deus, também encaminhado, e eu tenho dito isso em todas as reuniões que eu tenho ido, que talvez seja o maior dos meus acertos na vida, poder ter construído uma família, né? A gente passar aí, o meu filho está com 28 anos, vai fazer 29 anos agora. É um orgulho a gente falar assim que o rapaz estudou e está bem encaminhado de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, né? Está lá se encaminhando, vai ser um futuro otorrino. Então eu tenho muito orgulho disso e logicamente conto com o apoio deles, assim como conto com o apoio de uma família grande que eu tenho, né? Os filhos do seu Valdir Freta, que muita gente conhece aqui na cidade, como neto do Valdir, ali educar 8 mulheres, a gente sabe que uma mulher já é difícil aqui, 8, conheci todos. 8 mulheres, então são mais um homem, uma família que preservou a sua idoneidade moral, então eu fico muito feliz, sabe, de estar participando de uma campanha como a Leatrice, como outros pré-candidatos que a gente tem no partido, da mesma linha, né? Isso nos deixa tranquilos. E a sua formação, como é que está? Sou advogado já formado, tenho um escritório constituído aqui, assim como a Leatrice, tenho meus negócios também familiares há muitos anos em Termas do Gravatal, então, como advogado, a gente entende de legislação, os nossos projetos, né, Leatrice, que a gente, daqui a pouco, os deputados acabaram se transformando, a nossa Assembleia, a nossa Câmara Federal, acabou se transformando num grande balcão de negócios. Hoje tu tens deputados que não apresentam um projeto sequer, mas vão se reelegendo, trocando por emendas parlamentares, né? Eu sou contra emenda parlamentar, né? Eu digo sempre aqui que um deputado federal hoje, né, deputado Edinho Base, tem 60, 70 milhões, agora com aumento de 40 bi, que vai acontecer agora em 2026, já provisionados, vai ser distribuído 100 bilhões de reais, né, para os deputados. E o deputado hoje, ele conta no mandato com 250 milhões de reais. O deputado hoje, ele não precisa mais fazer projeto, não precisa mais entender. Ele vem aqui com 100 mil para um, 200 mil para outro, 3 mil para outro, acaba criando vínculos e vai se reelegendo. Então, para nós que estamos entrando, Leatrice, ficou... É uma linha mais dura, mais difícil de conseguir superar esse obstáculo, né? Mas eu tenho dúvida que com o nosso discurso vai estar vindo um fim de ciclo nisso. O país está cansado. O Brasil está cansado desse toma lá da cá. E a nossa geração, vai vir uma geração de polícia, eu tenho absoluta certeza disso, confio nisso, que vai vir uma geração mais preparada, uma geração que está cansada com esse mar de corrupção que a gente está atolado. Né? A gente, olhando agora esse acordão que deu do Banco Master, vem cá, o presidente do Senado fazendo um acordo com o Alexandre de Moraes para que o Banco Master, com o Supremo Federal, todo mundo junto no mesmo balaio,
né, direita e esquerda fazendo um acordo, pegando aqui de um lado para as pessoas enterrarem assim, um sistema de corrupção absurdo, bilionário, né? Eu acho que o maior de todos que nós vimos até agora. Então nós estamos cansados de tudo isso. E aí, o que eu tenho corrido nos municípios, a gente tem sentido isso. São poucas as pessoas que estão com vontade de falar política, né? E eu não tenho dúvida, com a nossa formação como advogado, a gente começar a dar um caminho novo. Não vamos inventar a roda, né, Leatriz? Mas nós vamos, com certeza, apontar caminhos, ajudar a apontar caminhos diferentes do que a gente está vivendo hoje. Além de empresário, advogado, qual é outra Não, sou advogado e empresário. Outra somatória Eu trabalhei como advogado lá no início, desde 2006, na administração pública, né? Na administração pública, eu tive lá quase 12 anos na área do trânsito, no Conselho Estadual de Trânsito, lá onde eu lidei com muita gente capacitada, muita gente técnica, principalmente nessa área de mobilidade urbana, e agora nos últimos 2 anos na Aresc, na Agência de Regulação do Estado. Também o senhor sai, o seu é 90 dias antes, que é para sair, né? Não precisa... Todos os cargos comissionados, eles são 3 meses antes. 3 meses antes? 3 meses antes. Mas ainda está com vínculo no Estado? Não estou mais com vínculo, já estou fora. Mas saiu, antecipou? Aí é uma questão política. Aí, na verdade, era para ter saído antes, as coisas foram se encaminhando e aí houve aí uma questão política tomada pelo próprio governador Jorginho Melo. Com essa indefinição, né, com o MDB, houve uma série de exonerações, né, do partido do MDB e, logicamente, essa exoneração ela veio antes. Eu tinha sentado um dia antes com o meu presidente para definir a minha saída, porque já não cabia mais eu estar num governo que talvez nós não estivéssemos juntos ali na frente, né, deputado? Então, eu tinha conversado e, coincidentemente, para resolver isso, inclusive entregar os processos que lá estão na minha carga, a gente precisa fazer essa transição, estava resolvendo essa situação para minha saída. No dia seguinte houve a exoneração lá de mais de uma dezena. Foi abrupta? Foi abrupta. E aí, enfim, aí nós saímos, apesar de nós ter até 3 meses antes para poder se desvincular, nós tivemos essa saída antecipada aí. Eliatriz, além da família, aqui tu já apresentou, porque não precisa prova maior do que está aqui toda a família tua aqui presente no dia de hoje, inclusive com o Márcio, o marido, né? Mas também falar um pouco, né, da questão do apoio da família e também da tua formação e naquilo que tu pode contribuir como pré-candidata a deputado estadual. Tancredo, eu sempre falo que todo ser humano ele é moldado pela forma como você é criado ou pelo meio onde você convive. Então, é indissociável eu estar na política mesmo, como a minha irmã. Minha irmã, ela ajuda tudo, mas ela não se envolve muito e ela é um pouquinho mais tímida, né? E cada um tem a sua característica. Mas nós duas, inevitavelmente, vivemos no mundo político, né? Então, não começou lá com o meu pai. O meu avô, Silvio Careca, né, foi superintendente lá de Gravatal na época. Depois depois, logicamente, veio o pai, que saiu a candidato a deputado estadual. Edinho da Caixa. O Edinho da Caixa, o voto azul, lembra? E depois o pai, de forma consecutiva, foi mais 6 mandatos. Então, ao todo, foram 7 mandatos. E nesse meio tempo, o meu tio Edivaldo primeiro o tio Edivan foi pré-candidato a prefeito de Gravatal, a tia Edna foi vereadora, o tio Edivaldo depois foi prefeito. Foi vereador também. Então, esse é o meio que nós convivemos. Por quê? Porque eu lembro do vô Silvio, do vô Careca, de estar sempre contribuindo com as pessoas. E tu nunca espera nada em troca. Então, eu lembro de criança, ele dava carona para as pessoas, essas pessoas batiam lá na porta para ajudar. Era outra época, era outro jeito de se fazer política. Mas a nossa família veio para servir, para ajudar o próximo, né? Então, esse foi o meio onde a gente conviveu. E, logicamente, aqui, por uma posição minha, Tancredo, eu tenho dito e repito, eu já tinha sido sondada antes para ser candidata em outras legislaturas, outros pleitos, mas eu sempre falei lá em casa, o dia que o pai não for mais candidato, eu estaria colocando meu nome à disposição por uma posição minha de não ter 2 candidatos no mesmo pleito. Então, esse ano ele não está como candidato, tem a lacuna aqui de necessidade na Amurel, então eu venho. Mas eu
eu digo assim, né? Por isso que eu digo, a nossa natureza lá da nossa família é de servir, né? Eu sempre quis fazer direito para ser advogada, não para fazer concurso, nada disso, né? Sempre quis, assim, ser advogada, sempre tive perfil e vocação. Mas nós tivemos, Tancredo, um irmão, não sei se tu conheceu, um meu irmão, Sim, conheci. o Edson B. de Oliveira Filho, Conheci. que tinha necessidades especiais. E lá quando eu tinha 15 anos, eu participei de um sorteio e eu fui sorteada, assim, assim como o pai também tem bastante sorte, eu também tenho, assim, eu vou ganhando as coisas, às vezes eu ganho nos bingos, eu dou os presentes para Ana, a minha assessora, quem tá ao meu redor, e eu fui sorteada para um estágio voluntário lá no Hospital Sara Kubitschek, que é um hospital de referência de tratamentos neurológicos. E na época eu fui, né, e tudo que eu começo eu vou até o final, e eu fui e fiz esse estágio que foi fantástico, e eu lembro que nas primeiros dias de treinamento tinha assim pessoas que queriam fazer vestibular para nutrição, medicina, fisioterapia, uma série de coisas, e eles perguntavam, e daí eu fui a única assim, o que você quer fazer? Eu disse, direito. Eu disse, mas o que você está fazendo aqui, minha filha? Tipo, e aí eu disse, não, né, eu sou uma pessoa muito curiosa, observadora, estudiosa, mas tudo que eu pego eu vou até o final e eu não perco muitas oportunidades. Então, eu fiz o estágio e lá eu me encantei com a fisioterapia. E aí, podendo contribuir com a minha mãe, que via a luta dela ali pela inclusão, por tratamentos e uma série de situações que a gente enfrentou na época, eu fiz fisioterapia e no ano que eu me formei, ele faleceu. No ano que eu me formei, ele faleceu. E aí, logo mais uns anos, eu voltei, fiz o curso de Direito, logo passei na OAB e já tenho uma longa estrada como advogada, né? E sempre acompanhando o pai na vida pública, de forma paralela, sempre ajudando eles. Né? Então, hoje eu conheço muitas falhas do Estado, não só em questão de infraestrutura, não somente isso, porque lá a gente tem essa escola dentro de casa que o pai lida muito bem em Brasília, mas sim acesso à saúde, acesso à educação e uma série de questões que eu tenho certeza que eu posso estar contribuindo aí com Santa Catarina. Bom, a exemplo aqui de família, o João Marcelo falou sobre a esposa e tal, mas não está aqui. Também a gente não tinha combinado para vir com os esposa e marido, mas já que está aqui presente o Márcio, né, que é esposo da Leatriz, ele também acompanha, estava ali filmando, olhando e tal. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo, Márcio. Bom dia, Tancredo, a você, a todos os ouvintes da Litoral 90.9. É um prazer estar aqui. Faz muitos anos que eu não entro numa cabine de rádio, né? Eu adoro rádio, eu sou apaixonado, entusiasta pela rádio, pela comunicação. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Qual a sua formação? Eu sou economista, eu sou especialista na área de investimentos, né? Eu tenho um escritório de investimentos hoje, represento algumas famílias no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, né? Então eu cuido do patrimônio dessas famílias, né? E hoje o meu mundo é viver a área do direito com minha esposa, política na família, né? E a parte de economia e investimentos, que é o que eu pratico há muitos anos. Bom, então vai poder contribuir bastante. Né? Se Deus quiser. Sempre contribui, ele é um parceiro. Tá bom, então. Obrigado. Tá bom. Agora a gente vai partir aqui para um bate-pronto aqui para poder estar falando. A gente falou aqui sobre a questão do histórico, a questão também da família, né? A participação, né, de quem está ali, nas lideranças que estão envolvidas, né, que apoiam esses projetos, tanto de candidata federal quanto estadual, nas pré-candidaturas do Joma e da Leatriz Bez. Também a questão do trabalho na região. A gente vai começar a falar da Murel, que nós temos que começar a pensar naquilo que é importante para a nossa região, para a Murel. Claro que hoje a economia, a movimentação política, ela se estende para o sul. Então hoje quando se fala nas 3 micro-regiões, tu fala em política no sul do estado. Mas nós temos os municípios que são polos regionais, que são, no caso aqui de Tubarão, que eles estão identificados. A CIT já começou, fez as primeiras reuniões, de trazer o voto pela Murel. Esse voto que sempre nós batemos, o João Marcelo acabou de falar aí que faz uma década que a gente está praticamente sem federal
aqui na nossa região e nós precisamos de representação. E em contrapartida, lá em Criciúma, nós temos o PIB de deputados federais eleitos. Chegou a uns 3 meses atrás, nós tínhamos 5 ali, com a saída do Vampiro, né, do licenciamento que fez do Chiodini para assumir uma secretaria, chegou a ter 5. Né, o PL com 3, né, e a Giovana de Sá, republicano, né, que também eleita. Então tem 4 deputados hoje lá eleitos. E tem mais 2 que vêm muito fortes, lá da região, José Milton Schaefer, do União Progressista, né, que é o PP com União Brasil, que fazem uma chapa muito forte, com probabilidade de chegada dele, e também do PSD com Júlio Garcia, o atual presidente da Assembleia. Então, pode fazer lá, eu não acredito que vai fazer 6, mas 5 no mínimo faz. Né? E nós, aqui na Muriel? O que é que nós vamos fazer? Vamos reverter a força para lá, para apoiar o federal de lá, para poder ter o voto empenhado aos candidatos e depois nós vamos ficar sem representação aqui? Essa é a pergunta, né? E aí a gente vai falar nos 2 quilates, tanto de federal, de pré-candidato federal como pré-candidato estadual. E no caso de estadual, hoje nós elegemos 3, acabamos ficando com 2, porque o Sorato acaba sendo eleito prefeito, e agora também anunciada a desistência do Volney Weber, e nós temos 1. De 3, hoje nós temos 1. E hoje está, né, o PP Colasso na sua reeleição. E que de uma forma muito categórica agilizou para que o PL, candidato do governador, não tenha nem estadual nem federal aqui na Muriel. Isso é uma coisa inédita, né, porque nós temos o prefeito, que foi eleito deputado, primeiro eleito vereador pelo PL, depois eleito deputado, depois eleito prefeito pelo PL, é uma das maiores lideranças, município sede, Tubarão, e nós não vamos ter candidato a deputado estadual nem federal, porque não, o encaminhamento político foi feito de uma outra forma. Claro, com o interesse do majoritário, porque interessa de um deputado eleito. Né? Então nós não vamos ter. Então a probabilidade do PL eleger alguém aqui, tanto estadual quanto federal, já ficou menor. Vamos ter que apoiar aqui do município vizinho, por força política. Isso traz um revés, mais uma vez, para as nossas representações aqui na região. E a gente enxerga isso muito claro, e o eleitor está enxergando. Porque até então, as discussões nessa pré-candidatura fica na bolha ali no 10% da quem está no meio político. 90% da população não entrou ainda no ritmo de eleição. Mas a hora que ela acordar e começar a saber os históricos, isso vai começar a criar muito cabelo em sapo. E aí a gente vai começar a ver muita coisa sendo diferenciada. Então, essa questão, e já começa os partidos induzidos pelo alinhamento estadual, começa pelo nacional, que passa para o estadual, que passa para o regional e municipal. E aqui em Tubarão nós também tivemos essa ainda bem que Tubarão acordou para isso, né, que tem um candidato federal e estadual na Muriel, está fazendo a sua parte de casa. Tá? Um estadual e um federal, que diferente de outros partidos que eu acabei citando há pouco. Então, tu começa essa transformação. Claro que ninguém vai limitar, ninguém vai botar porteira para não pegar voto nas outras regiões, vai ser aberto para todos. Mas o que não pode é tu oficializar nomes de outras regiões aqui. Né, que foi o caso do MDB de Tubarão, que o ano passado já reuniu a executiva e fortaleceu o nome de um pré-candidato a deputado estadual da região carbonífera na região da Muriel. Que já isso aí já é uma... E é esse assunto que nós vamos tocar, porque o eleitor quer estar sabendo. Como a gente começou esse quadro aqui, tem um monte de gente participando aqui, eu disse e tenho dito constantemente, o programa a gente não vai poder atender a todos, porque é um monte de perguntas. Mas a gente vai citar depois, no final do programa, quem participou. A gente não vai estar aqui fazendo os questionamentos. Mas muita gente quer saber como fica, né, de uma executiva municipal, que é da sede da região metropolitana, a região da Muriel, onde nós temos aqui, né, e eu fiz o levantamento ontem, não sei se vocês chegaram a ter, e eu peguei o resultado agora do dia 6. Né, último, quando coloca-se os números de voto. E aí eu peguei aqui todas as votações que nós temos. O sul do estado tem 811.965 votantes. Desses, na ANREC é 337.615. E eles têm lá 4 deputados. A região da Muriel tem 299.201 eleitores. 300 mil eleitores. E nós não temos nenhum federal.
30 mil de diferença, é muito pouco. É muito pouca a diferença de eleitor para a gente não ter nenhum deputado. É isso aí. É um absurdo. Mas a gente vai entrar depois, João Marcelo, vão te abrir aí. E também na MESC tem 175 mil votos e vai eleger um federal lá. E vai eleger. Lá tem um estadual e um federal. É o mesmo peso de Tubarão, com exceção que nós não temos federal aqui. Temos um estadual. Porque o que desistiu já vai embora, já é ex. Porque termina agora, não vai mais ser candidato. Agora, o que não pode é trazer uma sigla partidária para dentro de um contexto pessoal, olhando para a ponta do sapato, querendo enfiar de goela abaixo candidatos que não são da região. E essa é a leitura que nós vamos fazer. Podemos começar com o João Marcelo. João Marcelo, essa diferença de ter os federais, a nossa região aqui, com o peso que tem, dá 30 mil votos de diferença. Nós estamos aqui com 299, 201 eleitores, 300 mil votos. E Criciúma tem 337 mil votos. Não te assusta isso? Porque tu ter lá 4 eleitos e com briga de 2, com chance de chegar, probabilidade de fazer de 5 a 6, e nós aqui não poder estar elegendo um por força política de canalizar tudo isso para cima dessa gleba? Assusta, a gente transformando isso em verba, em emenda parlamentar. A gente imagina que lá em Criciúma, na região carbonífera, eles têm R$1 bilhão, 1 bi, são 5, né? Ficaram 5 deputados, são R$1 bilhão no mandato, e nós não temos nada. Assusta quando eu vejo que 15 vereadores do nosso município, e aí, claro, a gente entende, são acordos políticos, é questão partidária. Do município ou da região? Do município, eu digo, de Tubarão hoje. Tubarão. Dos 15 vereadores, 14 vão fazer campanha pra gente de fora. 14 vão fazer pra gente de fora. E quando eu estou indo nas minhas reuniões, eu estou dizendo o seguinte, é hora de dar um basta e é preciso constranger essas pessoas. Porque são acordos pontuais e aí eu deixo sempre muito claro. A gente tem que ser grato na política. Sem gratidão, a gente tem vida curta. Né? A gente tem vida curta. Mas é inegável que essa gratidão ela não pode se sobrepor ao nosso futuro, aos nossos filhos, aos nossos netos, enfim. O que a gente está vendo hoje é troca de favores. O vereador vai lá, ele pega 100, 200 mil para asfaltar uma rua, ele pega mais 150 mil para ganhar um carro aqui de ambulância, ele pega mais 150. E aí, são questões, acordos pontuais. Né? E aí nós temos uma dificuldade de infraestrutura, e eu tenho visto já alguns candidatos de fora, viu, Zé? Encampando a bandeira da SC370, que é a que liga Gravatal até Braço Norte, que é onde escoa ali a nossa maior produção de plástico, de moldura, do agronegócio, do gado leiteiro, do turismo, que é nosso, né? E as pessoas deixam de ir num lugar onde tu tens difícil acesso. Eu já estou vendo eleitor que está pré-candidato, que está há 30 anos no poder aí, né? Que está há 30 anos no poder, fazendo campanha para fazer uma terceira pista, em alguns trechos da SC370. O que vai acontecer com uma terceira pista? Vai fazer uma obrinha aqui, uma obrinha ali, e nós vamos ficar mais 10, 15 anos sem a duplicação, porque não vai fazer. Lá foi feito já. Não, a gente tem que lutar por trabalhar de forma séria. Tem que botar a nossa região realmente na pauta, na mesa de discussões de forma séria. Não é admissível que depois de tanto tempo, numa legislatura, um pré-candidato venha e queira fazer uma terceira faixa em alguns trechos. É inadmissível. A capacidade... Hoje tu não anda, hoje tu faz de Termas do Gravatal a São Ludgero, às vezes tu leva 40 minutos, 1 hora. É inadmissível que toda a nossa produção do sul do estado, e aí reflete aqui em Tubarão, porque muita gente não pega a estrada que vai até lá, né? Muita gente tem a vida aqui, vai mais pro litoral e tal. Mas reflete no nosso comércio, reflete nas nossas empresas, reflete em tudo. A nossa situação, a nossa região, ela é enxuta, né? A gente vai de um município a outro muito rápido. E essa, vamos dizer, macroeconomia nossa aqui, ela está interligada em todos os sentidos. Então reflete, então me causa até, vamos dizer, uma certa angústia de a gente ver de pré-candidatos que tem uma história já e que estão agora anunciando que vão até a Secretaria de Infraestrutura na semana que vem lutar pela terceira faixa. Eu fico horrorizado. Enquanto isso, nós vemos lá a região carbonífera duplicando Cocal, o município de Cocal, estudando já a duplicação para a entrada do Ricão, né? Tendo uma via rápida que antigamente tu entrava por Içara, hoje tu vai em 5 minutos, tu entra ali em Criciúma. Então a diferença é gritante, a diferença ela é brutal com a gente.
E se a gente não botar o dedo na ferida, nós estamos acostumados, eu não me pergunto por que nós nos acostumamos a votar em gente de fora. Eu não sei te dizer isso, a facilidade com que a gente tem deixado o nosso voto ir embora. Eu tenho dito que a gente não pode mais fazer isso. A gente tem um compromisso com nós mesmos, né? Um compromisso com o nosso futuro. E chegou o momento, nós temos aqui uma candidata a deputada estadual eleita, que vai ser eleita em outubro da região, e um pré-candidato a deputado federal também da nossa região da Murel. Nós definitivamente, aí eu conclamo, viu, Zé? Tu tem dito que tem algumas reuniões já acontecendo na CIT, CDL, mas eu conclamo as outras rádios, as outras entidades de Maruí, de Laguna, né? A Cevale lá de Braço do Norte, tem que estar todo mundo unido. Essas entidades de classe, aqui são quase 16 entidades, né? Sim, 16. São 16 entidades de classe. Então nós temos de uma vez por todas sentar e fazer uma... Até porque tem gente que reclamou, Zé, que quando foi... sempre, lá vamos voltar com o voto da Murel, que não dá resultado. Não, deu resultado. Como tu dissesse mesmo, votamos no Vonei, votamos no Stenner, Sorato, e no PP Colasso. Foram 3 deputados estaduais eleitos. Uma pena que um desistiu, o outro virou prefeito. Né? Mas isso a gente não tem poder entre as pessoas, aí são circunstâncias da vida. Agora, deu certo o voto pela Murel. Isso vai somar positivamente. Vai somar. Mas uma das coisas que chama atenção, João Marcelo, e eu sei que tu vai fazer parcerias com vários deputados estaduais aí pela região. Na região carbonífera, na MESC, na REC, né? Na parte sul, extremo sul, como vai fazer também na Grande Florianópolis, assim pelo estado todo, né? Claro, vai buscar voto, como outros candidatos vão aqui buscar voto, mas oficializar o casamento, oficializar o trabalho, essa sua leitura que você faz aí está correta. Eu vejo e eu tenho oportunidade de ver que tu estás mudando esse teu pensamento. Porque lá atrás, lá em final do ano de 2025, no mês de novembro, quando já o MDB de Tubarão limitou que o candidato, a executiva do partido, através do diretório, depois de uma outra reunião no início do ano, apoiaria o nome de Jorge Có como candidato a deputado estadual aqui da região da Murel. E já foi um grande erro, né, cometido. Por quê? Porque nessa executiva tem um grupo ali que tem interesses, né? Tem aquele grupo que tem interesse político, e tu também está nesse meio, porque tu precisa do apoio lá, precisa do apoio aqui. É difícil para ti tomar um posicionamento. Mas aqueles que são dirigentes de partido, que estão olhando para a ponta do sapato, porque todo mundo plantou o seu projeto ali olhando para a ponta do sapato, porque daqui a pouco o gabinete do Vonei não vai existir mais, e tem um grupo, né? Hoje o atual chefe de gabinete do Vonei Weber é presidente do partido aqui em Tubarão, né? Coisa de 1 ano e pouco aqui com a transferência do título, no qual nós pedimos na oportunidade para que viesse para cá, para que pudesse ter aqui, mas não tomar esse posicionamento, né? Não basta tu trazer né, um pré-candidato para cá, como também apoiar ele e querer que a executiva apoie. E o pessoal começou a enxergar isso, começou a repudiar isso, porque tu começa a fortalecer uma candidatura de quem está fora da região da Murel. Porque se tem que casar o voto para Murel, tem que ser A, B, C e D. Tu tem que trazer aqui, se tem estadual, tem que ser daqui. Se é federal, tem que ser daqui, né, da região da Murel. Se daqui a pouco um pré-candidato a senador ou suplente senador, se é daqui, tem que ser daqui. Eu acho que a gente tem que começar a ser bairrista, porque tu também, Edinho, tu foi 6 vezes eleito deputado por conta desse voto. Esse voto que fechou, a região fechou, tu buscou voto em todo o estado. Agora, o que não pode é botar meia dúzia a enxergar, né, dentro da executiva, vislumbrar um futuro para si, como também daqueles que estão aqui dentro do governo. Porque dentro do governo do PL, o MDB de Tubarão tem 22 cargos indicados. E aí tu tem que se adequar à realidade do que faz aqui em Tubarão. Tem que mudar isso, nós temos que trazer isso para a ponta da caneta e começar a observar. Como disse, essa pré-candidatura está na fase aí do 10%, 15%, 20% da bolha. Mas 80% da população, ou 90%, vai ficar inteirada e vai saber a história. Então é bom corrigir. Tem um documento assinado, documentos que circulou na época da executiva, todos assinaram, esse documento está assinado, mas João Marcelo, eu observo que tu amadureceu nesse sentido. Eu acredito que esse caminho que tu estás tomando agora é um caminho efetivamente, né, alinhado para que a Murel possa ter
lograr êxito nessa eleição. Ô Zé, vamos lá. Me permite dar a minha visão desse processo todo, porque é um processo que ele tem uma linha de tempo, né? Eu tenho, e a Leatriz sabe muito bem disso, eu tenho de todas as formas tentando abaixar os ânimos, a temperatura, né? Tentando sempre apaziguar. Essa tem sido o meu jeito de ser. Ali dentro, apesar de tu falares que tem uma meia dúzia, mas não, foram vários candidatos a vereador, né, pelo nosso partido em Tubarão. Pessoas como Daniel Machado, Danica, né, que trabalhou contigo, inclusive, que é um grande cara, hoje é o gestor de trânsito. Teve o Heitor Venzi, que foi candidato, fez 800 e poucos votos ali. Também hoje o secretário de gestão, o secretário mais bem elogiado do município, mais bem avaliado. Né? Nós temos o Miltinho Gaspar, são todas pessoas com muita história no partido que foram candidatos a vereador. Então, naturalmente, conquistaram o espaço deles dentro da prefeitura, até porque lá atrás nós tivemos uma candidatura, o Sorato, o MDB estava junto com o PL. Nós ajudamos a formar o governo. Então eu não vejo só uma imposição, eu vejo pessoas que estão ali há muitos anos, que foram candidatos a vereador e buscaram seu espaço e hoje foram contemplados. E, aliás, de forma muito reta. Quem fez mais votos teve a prioridade para ser colocado no governo, se assim quisesse, porque tem gente que não quer, né, fazer parte do governo. Mas então eu vejo dessa forma. Lá atrás, quando estava toda essa conversa, a Leatriz ainda não era a nossa candidata. Houve uma construção lá por eles. Não foi uma disputa eleitoral entre os dois. Com a vinda da Leatriz, e aí é natural que algumas pessoas firmem o compromisso lá atrás. É natural. Eu chego em alguns municípios para fazer negócio, tem gente com cobalquine lá. É natural, já foi feito. Eu não posso ali discutir. Então, a Leatriz, quando veio, eu tenho dito isso sempre, uma candidatura mulher é importante demais para o partido. Não só por ser mulher, a Leatriz ela vem ajudar numa possível eleição e também na legenda do partido. A gente precisa de candidato. Eu tenho dito isso desde o primeiro dia. A Leatriz tem um espaço dela. Assim como o Jorge vai ter o espaço dele. Assim como o Thiago Zilli vai ter o espaço dele. Né? São as pessoas que eu estou... Como eu vou ter o meu espaço. Então eu vejo, Zé, eu não vejo esse, vamos dizer... a gente tem que levar as circunstâncias do tempo de cada situação. Lá atrás era uma, hoje é outra. Eu tenho certeza que a Leatriz já conquistou bastante gente no partido em Tubarão. Tenho certeza disso. Assim como eu tenho certeza que tem gente que já deu a palavra lá pro Jorge que não vai voltar atrás. É fato. Agora, essas pessoas que estão lá, elas não foram só uma imposição, tu tem que ser isso por causa disso. Não. Elas foram candidatas, têm uma história dentro do partido. São um total ali de 6 que foram candidatos. Inclusive, se for para falar primeiro, segundo... 6 não, Ana Cláudia... não, são 6 que estão no governo. Me tirando porque eu era o terceiro suplente, passaram sem conversar comigo, mas tranquilo. Eu não estou a reclamar disso. Mas era 6. Era 6 que estão do governo, que foram pré-candidatos. Os demais são indicados. E essas indicações são de pessoas que formataram uma executiva. Porque o interesse político, e eu não vou entrar nessa discussão, porque se eu for falar aqui a realidade... eu não vou entrar porque a entrevista é com os 2 deputados e eu não quero entrar no mérito. Mas só para fechar, que eu acho que isso é de suma importância, essa tua colocação já de acordos feitos, de movimentação feitas, mas que tem um interesse, e todo mundo está enxergando isso, de um grupo que está com interesse pessoal, de formatar um trabalho de apoio, de candidatura, para lá na frente lograr êxito. Só que eles esquecem de uma coisa, tem que combinar com o eleitor, para poder eleger essas pessoas. Agora, da forma como está sendo construída, eu acredito que tu vai dar a tua opinião, Leatriz, mas antes disso, nós estamos na linha com o Bertílio Borba, que queridíssimo, foi ex-vereador, presidente da Câmara, lá em Braço do Norte, uma pessoa espetacular, também do MDB, que está conosco na linha. Bom dia, Bertílio. Nós vamos falar depois, quem sabe tu refaça aí a conexão, com a Leatriz também sobre essa questão Só para finalizar o raciocínio. Então, assim, as circunstâncias eram outras. E aí, quando eu digo que o voto é bairrista e o voto é regional mesmo, eu vejo com muita alegria a Leatriz. A Leatriz é de Gravatal como eu.
A gente tem uma família lá, uma família que se conhece desde sempre, né? A gente tem uma história familiar desde sempre. Eu fico com muita tranquilidade de fazer esse trabalho hoje. Nós somos da mesma geração. E exatamente, falando em geração, né, Atriz, nós somos de uma geração nova de políticos. Né? Nós que vamos suceder, né, o teu pai e tantos outros. Então, a partir disso, nós temos que lutar mesmo pela nossa região. O nosso voto tem que ser bairrista, de uma vez por todas. A gente colocou a Criciúma, a diferença brutal que a gente está vivendo nos dias de hoje, e aí não é demérito deles, não. Eles são um exemplo até para o estado inteiro. Né? O pessoal lá do Oeste fala, né? Criciúma é a capital dos deputados federais. Né? E aí, é isso que eu digo, mas o que eu tenho priorizado nessa caminhada é o respeito a cada espaço de cada um, viu? O Jorge, daqui a pouco eu vou estar com ele em Maruí, daqui a pouco o Thiago Zilli, que estava em Orleans há pouco tempo, Thiago Zilli me chamou no canto e diz, a partir do momento que consolidou a tua candidatura, tu vais lá para o Extremo Sul comigo, eu vou lá. Por que eu não vou? Nós temos que fazer voto. Né? A Leatriz sabe disso. A Leatriz tem convivido com o Thiago de uma forma muito harmoniosa. Ele tem sido muito cordial, assim como outros pré-candidatos. Então, eu acho que a gente tem que baixar a temperatura, porque a concorrência não é nossa. Cada um tem o seu espaço, viu, Zé? Tá bom. Leatriz, só para a gente formatar esse assunto aí, sobre a questão da representatividade. Claro, como falei, tu vai priorizar a questão da Murel, mas tu também tem outras parcerias, né? No sul do estado e pelo estado afora aí, né? Sim, a gente sempre busca o apoio, né, assim, né, quando estiver lá numa campanha eleitoral, é pelo estado todo. O candidato é pelo estado todo. Agora, nessa fase de pré-candidatura, a gente está passando para se apresentar, para se apresentar como pré-candidatos, para amigos, para essa rede toda, né? Mas eu sempre tenho falado que a gente precisa sempre olhar para dentro de casa, né? Aquela história de que a grama do vizinho é mais verde sempre acaba prejudicando quem tá dentro de casa. E essa questão da temperatura, ô Joma, essa questão da temperatura tá alta e tal, não é da minha parte. A minha temperatura tá normal, nem baixa nem alta. Ela tá ali e eu tô gastando energia a percorrer os municípios para levar conhecimento de quem é a Leatriz e o que a gente pode agregar, e também colhendo informações e ideias para as nossas bandeiras, que são inúmeras, né? Como o combate ao feminicídio, que isso é uma coisa urgente que a gente precisa tratar, e muitas outras, inclusive uma situação que aconteceu aqui em Tubarão esta semana, e por isso que a gente precisa ser bairrista, porque a nossa rede de contatos e as demandas vão chegando para nós aonde? Na maior parte, de dentro de casa. Mas essa temperatura que você fala que tá alta, nunca, em nenhuma hipótese, em nenhum momento veio da minha parte, né? A gente até se diverte, porque a gente, quando vem algum... Temos divertido, a gente tem se divertido, porque assim, vem umas coisas assim, então... E as pessoas vão contando para nós naturalmente, né? A gente coloca, por exemplo, uma divulgação sobre uma bandeira, daí aí vem as pessoas vêm atacando e tal. Enfim, a gente está se divertindo porque isso só mostra, assim, o nosso fortalecimento e o quanto nós estamos no caminho correto de trazer esses benefícios, né? Então, assim, não, a temperatura nunca esteve, nunca devolvi nenhum ataque, até porque não é o meu perfil, porque eu sou advogada extremamente combativa, sou braba, né? Mas eu gasto energia onde vale a pena, né? Então, assim, eu não vou gastar energia, então eu me divirto de verdade com o que está acontecendo. Agora, o que eu acho é que tem que ter respeito, né? Então, por exemplo, tu citou o Thiago Zilli. O Thiago Zilli é uma pessoa fantástica. Assim que o pai veio aqui na Rádio Litoral, Tancredo, e falou com você, 2 dias depois o Thiago Zilli me ligou festejando. Ele disse, Leatriz, você não tem ideia do quanto você vem somar, porque essa tua pré-candidatura tem uma viabilidade muito alta. Logicamente que além de ser mulher, né, você também soma para a legenda, porque eu tenho certeza absoluta que você vai fazer uma excelente aí, votação, né? Então, assim como também a Andressa Pera, também que está no mesmo pleito, que ela é lá, daí é pro norte, ela veio falar comigo, o Joma, o Tancredo, numa linha sensacional. Ela disse, Leatriz, eu quero conversar contigo, vamos combinar? Então, tu vai a Florianópolis, porque ela fica pro norte e eu pro sul. Então, a gente se encontra ali no meio, nos encontramos em São José. E dela disse, eu vim aqui conversar contigo porque, assim, ó, me falaram que político, ele pede desculpa, não pede licença. E eu não quero te pedir desculpa.
eu quero te pedir licença para entrar no sul do estado. Então, assim, tu deixa eu entrar? Eu disse, meu Deus, que querida, né? Eu disse assim, não, com certeza. Então, a gente tem conversado, assim, ó, com todos os pré-candidaturas. Então, quando vem esses ataques aqui de dentro, né? Porque apoia candidato de fora, nunca, em nenhum momento saiu de mim. Nunca. Não, só para findar, porque o João Marcelo tem agenda, sobre a nominata federal. Porque hoje o MDB tem 3 federais, né? Existe uma expectativa nessas negociações que estão para o majoritário, de onde vai estar, dependendo de onde vai estar, faz 2, né? Dependendo faz 3. Né? Existe a nominata formatada, porque são 17 pré-candidatos, porque são 16 mais 1. Eu não tenho a informação de todos, eu acredito que não. O Salum, acho que parece que se filiou agora. Eu penso que aqui nós não temos nenhum candidato até Lages, no MDB. Tu imagina esse triângulo, Paulo Lopes, Passo de Torres e Lages. Hoje nós somos o único pré-candidato a deputado federal nesse triângulo. Isso é bom? Mas também é ruim, porque a gente daqui a pouco está com uma legenda que vai ser deficitária. Então, nós temos hoje 3 deputados federais e precisamos pelo menos manter esses 3. E aí a formatação aí vai depender agora muito. Eu acredito, viu, Zé, que a gente tem demorado muito como partido. A gente já era para estar definido isso. Qual caminho seguir? Nós estamos sentindo essa indefinição nas bases. E na tua opinião, qual seria o melhor casamento? Manter o apoio no qual vocês eram, né, o MDB era candidato a vice até um certo momento, depois foi descartado, foi convidado outro pré-candidato, e em seguida, no outro lado, também estão conversando. Qual seria o melhor caminho para eleger 3? Eu conversei com alguns prefeitos depois daquela reunião lá no Majestic, e o prefeito de Treviso me disse o seguinte: eu não volto atrás da minha palavra, eu vou estar com o Jorginho. Outros já me disseram o seguinte: eu estive na reunião porque eu preciso manter os meus convênios, eu sou prefeito na cidade, né? Se nós estivermos com o João, eu vou estar com o João. Então, assim, todo mundo diz, ele está com 80%, 70%, o Jorginho está com isso. Não é bem assim, né, deputado? Não é bem assim. Até a convenção que vai decidir, né? Inclusive, tende-se a fazer uma pré-convenção nos próximos 15 dias. 15 de maio. Por aí, para a gente... já sabe aí para que a gente defina pelo menos o caminho a seguir. Então, assim, eu lá atrás, em 2016, a gente fez o sacrifício para ser candidato a vice-prefeito, quando tinha uma eleição bem encaminhada a vereador, por uma questão partidária também, né? Também. E hoje eu digo a mesma situação. Onde o partido tiver, o CNPJ do partido tiver, eu vou estar junto. Tu vai pelo CNPJ? Eu vou pelo CNPJ. E a gente observa pela manifestação de muita gente, porque e a gente acompanha nos grupos o posicionamento do MDB. Quem vai votar são os delegados, né? E é que vai fazer. E os partidos nos municípios, eles estão muito coesos. E tem um direcionamento. E a gente observa que o MDB levou uma bola nas costas e não quer levar a segunda. E vai estar indicando suplente de Senado e não vai ficar no majoritário. Diferente que pode estar no outro cenário com majoritário, que aí eu acredito que possa fazer 3. Agora, caso contrário, se for para agregar, vai ser 2 deputados federais. Aí vai ficar um chumbo grosso, porque tu bota ali Cobalcini, Chiodini Rafael e Pizente, os 3 que vão para a reeleição. Chiodini não vai, tá? O Chiodini não é candidato. Agora hoje é o Rodrigo Coelho lá. Tá, mas vamos botar 2. Se vai eleger 2, tu já tem, como tu falou, os caras é desumano, porque eles têm um orçamento na mão. Absurdo. Que é um absurdo. Então começa a ficar. Já diferente, se for para o outro lado, eu tenho a possibilidade de aumentar mais uma cadeira, chance de poder estar brigando. Por aí. Mas o que tu querias falar, Edinho, só para dar uma opinião? Eu queria aproveitar que o João Marcelo está aqui. E ele vai ter que sair, por isso que eu pedi essa intervenção. Eu vou perder um discurso. Chegar na hora do almoço. Quando foi levantado o Tancredo, você respondeu sobre a questão aqui do Tubarão, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. Né? Estamos avaliando. As respostas virão depois da convenção. Nós temos tudo anotado direitinho. Agora, quando você falou aí, que muitos já deram a palavra, isso foi uma estratégia utilizada, e as pessoas estão reclamando para nós, nas reuniões, tu deve ter participado disso, que tu acompanhasse, não participado, acompanhasse, e que eles vão na reunião, tá, querido? E aí diz o seguinte, não vou citar nomes aqui, né, nem quem faz, nem quem respondeu. Pois é,
vieram aqui, perguntaram na hora se podia contar com o apoio de vocês, devo contar com o apoio ou de vocês ou de você. Aí a pessoa disse, não, pode contar. Tu dá a palavra? Não, assina, porque tem uma relação Então, para assinar. Não pode. Rapaz, isso é processo de cassação. Estão assinando isso é um processo de cassação. Está sendo levantado já. Porque os que assumiram a palavra não foi iniciativa deles. Ele interrompeu e perguntou, você dá a palavra que vai apoiar nós? Meu amigo, democracia é liberdade. O eleitor pode mudar de voto até na hora de entrar na urna. O que são os candidatos? Os candidatos são as opções que o eleitor tem para escolher. Até a convenção poderá aparecer mais candidatos. Então, não se faz isso. Isso é antidemocrático. Já estou me dizendo que tem gravação. Né? E isso é assunto para depois da convenção. Porque não é possível, né? Não é possível que você dá a palavra. Isso, o tempo do Império, tinha gente que botava o crucifixo de Jesus Cristo na frente. Você assume que vai votar no fulano, não pode. Põe a mão na Bíblia. Não, põe a mão na Bíblia. Não pode, e está sendo feito isso. Te pergunto, essas pessoas que estão agora aqui ocupando cargos, né? Quem não está apoiando o candidato deles? É por isso que a gente sabe o número de 22. Por quê? Olha o que o João Marcelo falou aqui, e é verdadeiro. Você dá a palavra. Aqui tem uma liderança forte que não vai, tá? Porque vai vir a pressão para votar, como o João Marcelo falou, na Muriel. Vai vir a pressão do cara. Só que eu dei a palavra. Só porque não me perguntou se eu dei a palavra. Pede para parar com isso, porque isso poderá, depois da convenção, um processo de cassação. Porque isso contraria a liberdade, contraria a democracia. Haja visto que o próprio patrão, o empregado, não pode impor que o empregado vote. Ele pode pedir o voto, aliás, o apoio, mas na marra não. E essas pessoas aqui, e aqui em Tubarão já 5 falaram comigo, mas eu dei a palavra. São gente sérias. Mas tu vai dar bola para a palavra? O erro foi quem pediu a palavra. É a democracia. Vou repetir, o eleitor pode mudar o voto até na hora de entrar na urna. Não pode. Então, só quis fazer esse esclarecimento, aproveitando a deixa, que tem muito aí, porque deu a palavra. Mas quem pediu a palavra? Isso poderá ser revisto. Bom, a gente vai deixar o João Marcelo manifestar e já fazer o encerramento da sua participação, até porque ele tem agenda, tem compromissos, né? E a gente deixa aí à disposição para as considerações finais, então, deputado. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Obrigado, Beatriz, pelo convite, deputado Edinho, Márcio, Ana, todo mundo aqui presente, o Ian. Eu vou repetir o que eu tenho dito. Eu tenho trabalhado para apaziguar os ânimos. Eu tenho trabalhado para a gente fazer uma bela campanha, com harmonia e o caminho ficando cada vez mais bonito. E aí a Beatriz tem o espaço dela, enfim, ela vai conquistar o espaço dela, tem capacidade e competência para isso. A gente vai estar junto em várias outras oportunidades, né? Então, um abraço para vocês todos. Obrigado mais uma vez aí. Ok, a gente vai no intervalo comercial, 11 horas e 44 minutos. Seguidinho a gente já retorna com muito mais informações. Não saia daí. Resenha Litoral. Voltamos a apresentar na Litoral, Resenha Litoral, com Tancredo. Onze horas e 52 minutos, 11h52, não perca a hora. A gente vai citar aqui os nomes de quem está participando conosco. Tem aqui a Cláudia, aqui da Padaria Estrela, Doce Aroma. Ela que também uma grande ouvinte aqui do nosso programa. Tem também aqui o Antônio, o Levi, que passou por aqui, também está assistindo. A professora Zenaide também está nos ouvindo e participando, está nos ouvindo e assistindo também o João Fernandes, ex-vereador, né? O Fernando, aqui de Sara, também está acompanhando. Essa aqui é uma ouvinte assídua e está acompanhando a Andréia, minha irmã, lá em Lauro Miller, está acompanhando. Estou assistindo e ouvindo. Também conosco a Lara, também obrigado, Lara, pela audiência, aqui de Braço do Norte. Tem a Sônia também. A Sônia é de Armazém, também acompanhando o programa.
Também acompanhando conosco o Jaime aqui de Oficinas. Um abraço aí, Tancredo. Bom programa. Tá aqui o Matheus, também aqui de Capivari, também está acompanhando o programa. Disse, olha, todo sábado traz candidato, a gente está escutando todos para saber quem são eles, né? E eu não conhecia a filha do Edinho Beis. Também estou ouvindo e assistindo. A Thaís também está aqui conosco. O Eduardo também mandando um abraço aqui em Tubarão, né? Também manda um abraço aqui conosco a Sirene, que mora no Pantanal, dizendo um abraço aí, Tancredo, bom programa. Também aqui conosco, quem está nos assistindo, o Márcio, né, o contador. Obrigado, Márcio, né, pela audiência, sempre acompanhando o nosso programa. O Almir Rogério está lá em Maruí. Almir que faz todo o jornalismo da manhã, a terceira edição, das 9 às 10. Obrigado, Almir, pela audiência. Também conosco o Juninho aqui da Congonha, o sobrinho do Maduro. Um abraço, Juninho, está acompanhando também conosco. Também acompanhando aqui o Bruno que é de São Martinho. O Bruno, eu conheço muito bem o Edinho. O Edinho é uma pessoa sensata. Sempre votei a pedido do meu pai. Está aqui também a Luana, né, parabenizando pelo programa. Ela aqui do bairro 3 de Maio, aqui de Capivari de Baixo. Também aqui o Matheus. Matheus também ali de Pescaria. Estou aqui na casa da minha mãe. Estou ouvindo aqui o teu programa, Tancredo. Um abraço. A mãe manda um abraço também. Obrigado. Abraço para todos lá. Também o Denner que é advogado. Aliás, esse aqui é um grande advogado. Ele que tem um profundo conhecimento na área de REURB. Esse cara aqui, eu entrevistei ele, tem uma capacidade incrível. Parabéns aí, Denner, pelo teu trabalho. Ele que organizou o REURB ali de Capivari de Baixo. Pessoa espetacular. O Fábio, também mandando um abraço aqui. Também conosco o Guilherme. Né, o Guilherme aqui do Monte Castelo. Estou ouvindo e assistindo aqui, Tancredo. Estou pelo aplicativo. Então, que bom. Eu sempre peço para dizer por onde eles estão andando, né? A Adriana entrando, aliás. A Adriana também aqui mandando um abraço. O Maurício também, o Maurício aqui do bairro de Oficinas também mandando um abraço. Estou ouvindo o programa e assistindo. O Samuel está no Rio de Janeiro. Samuel, que é nosso técnico aqui. Tancredo, não perca o teu programa de sábado. Eu faço um comentário aqui, não leio nenhum dos comentários, mas isso aqui eu tenho que ler porque ele é técnico nosso há 21 anos aqui. Ele foi instalar os equipamentos lá no Rio de Janeiro. E no sábado de manhã eu já disse pro meu cunhado, vou tomar minha cervejinha e escutar o Tancredo. Tá nos ouvindo lá e assistindo. Que bom, legal, obrigado pelo YouTube, tá? Também conosco acompanhando o Matheus. Obrigado, Matheus, pela audiência. Matheus que mora aqui na Praia do Sol. Tá aqui, tá aqui o Rodrigo, ali da Cabeçuda. Eu sempre digo que ele é o prefeito da Cabeçuda, o Rodrigo. Também conosco, nos acompanhando. O Mauri também nos acompanhando, ali de Laguna. E a Lília, de Imbituba. Estou aqui, Tancredo. Estou aqui Hoje não é dia de praia. Está um pouquinho meio frio, mas está gostoso para fazer a caminhada. Está aqui também. E a Morgana, aqui de Braço do Norte, acompanhando. E o Vilmar. Né? E também o João Cachoeira, que acabou pedindo para a Vitemária para também colocar, o João Cachoeira, que também está acompanhando. E a gente vai entrar com o Bertílio Borba agora, para estar conversando direto de Braço do Norte. Bom dia, Tancredo. Quero cumprimentar a Beatriz, a Betinha, a Vitemária. Chega um pouquinho mais no microfone aí, a gente vai erguer aqui, tu ergue a tua voz aí, ok? Combinado? Uma nova empreitada política? Eu não sei se os que estão aí já ouviram o meu cumprimento ao João Marcelo, que eu não conheço, a Beatriz, a Edinha, a Vitemária. Na verdade, eu acredito que será essa a minha última participação diretamente na campanha eleitoral. Eu faço isso desde 1970, quando se pedia voto no portão do cemitério.
porque as eleições eram realizadas no dia 15 de novembro. Então nós temos uma caminhada. E nós temos que entender e admitir o potencial do Edson Bez de Oliveira, que tem uma trajetória fenomenal, invejável, indiscutível. Quando a gente está com o Edinho, eu lembro muito da campanha de 1985, quando o Andrino foi candidato a prefeito lá em Florianópolis, e o prefeito em exercício à época dizia que estava entregando a prefeitura, sacudia a chave para alguém que tinha as mãos limpas, né? E eu ouvi o que a nossa pré-candidata falou, aí no início, lá na primeira eleição do Edinho, o voto da Caixa, o voto azul, entendesse? E defendendo a verdade tem que... né? E as pessoas terão que entender, o Edinho sempre defendeu a Amurel. Depois ele sai, porque o campo é aberto, o nosso voto não é distrital, o nosso voto é universal a nível de Santa Catarina, mas a Amurel tem que ter sim o seu representante, principalmente a deputada estadual. Eu estava ouvindo aí o canteiro de deputado que tem lá na região sul, na região carbonífera. A nossa região, que ela começa, ela nasce lá na Garopaba, termina lá do ladinho de Criciúma, e, na verdade, hoje não temos nenhum representante. Eu ouvi perfeitamente que nós tínhamos 2 deputados estaduais aqui na nossa região. Um não é mais candidato, o outro tornou-se prefeito, né? E os compromissos com a nossa região são enormes. Você falou, o João Marcelo falou de um pequeno detalhe que vai fazer parte da bandeira dele e também da nossa pré-candidata Beatriz, e a nossa rodovia. As pessoas têm que entender que a nossa região, principalmente Braço do Norte, hoje é o celeiro da Amurel. Braço do Norte hoje tem grandes empresas. Nós temos um único frigorífico que abate 1.400 suínos por dia. Essa nossa região tem que ser respeitada. E nós precisamos sim de um parlamentar estadual bravo, que não discuta as emendas, não, tem que discutir as nossas necessidades. E essa moça, quando ela falou do Silvio Careca, quando ela falou dos 2 tios que foram candidatos, um foi prefeito e o outro foi candidato e não logrou êxito, e que ela tem o sangue vermelho e azul do pai dela, é claro que a Amurel tem que abrir os olhos. Nós vamos respeitar todos os outros candidatos. Ela citou aí o nome do pré-candidato de Orleans, ex-prefeito, Jorge Wiscó, natural de Braço do Norte, mas ele é da ANREC. Ele vai brigar pelos municípios da ANREC. Porque os municípios da ANREC não vão perdoá-lo. Se ele se eleito for, ficar representante da nossa Amurel. Então, orgulhosamente, eu dentro dos meus limites, né, nós sabemos que já tivemos muito mais energia, a gente foi muito mais ouvido lá no passado, quando candidato, quando exercendo a função no Poder Legislativo de Braço do Norte. Fui guindado para o governo do Estado lá na década de 90, 97 e 98, mas a gente preservou algumas amizades, porque nós também temos um passado retilíneo. Nós somos patrão do CTG por 14 anos. Nós fizemos parte de diversas entidades aqui em Braço do Norte, Clube Cruzeiro, a APAI, da diretoria do Sagrado Coração de Jesus, e vou sim, Tancredo, dar uma caminhada e dizer para as pessoas da importância da candidatura da Amurel e a representante das nossas mulheres. Nós sabemos que esse 30% do gênero aí, da dificuldade que nós temos, né, de ter mulheres candidatas. É tão dificultoso ter mulher candidata que a representante das mulheres, lá em Brasília, ela foi internada há um mês atrás com torção no testículo. E ela é a presidente da comissão. Então isso nós também temos que ouvir e entender. E aí eu vou clamar assim, eu vou de verdade, aqui na nossa região. E o voto, né? Na nossa região, que nós temos aí 200 mil eleitores. É impossível
nós não ter a nossa candidata uma votação expressiva. E ninguém venha dizer que Edson Pérez de Oliveira, pelo seu potencial, atropelou alguém. Não. Ela é candidata do partido. Ela é candidata da nossa mulher. E ela tem a felicidade de ser filha do cara que mais mandato teve e que nos representou, nós em Brasília, com muito orgulho. Claro que as pessoas saíram na frente. Eu entendo que o que o João Marcelo falou, são muitos milhões descarregados em emendas, em carro, em ambulância, em asfalto, em melhorias, eu sei disso. Mas nós temos que ter uma pauta diferente, e essa pauta diferente é uma pauta de que ninguém vai se curvar, como dos nossos 3 representantes que nós temos em Brasília, 2 se curvou para o PT. Essa é uma palavra forte dos nossos candidatos. Nós somos contra essa quadrilha que lá está. E só se escapa dos nossos 3 representantes, o representante lá do Rio do Sul, que é o sucessor do Peninha, e que poderá ser, orgulhosamente, suplente do nosso candidato ao Senado, juntamente com Edinho. Este casamento, dizer que o nosso pré-candidato a governo do Estado, nós temos que falar orgulhosamente ao João Rodrigues, e que o PMDB vai estar nessa coligação, que essa coligação não é um amontoado de interesseiros e interessados, não. Nós temos que dizer que o Luiz Henrique, quando governou o Estado por 8 anos, ele nunca prometeu emenda ou dinheiro para que o cara se filiasse ao nosso partido. Pedro Ivo também não fez isso. E esse camarada que aí está, ele não deu uma bolada nas costas do MDB, não. O MDB tem que ter orgulho. O MDB tem que ser orgulhoso. Ele não levou uma bolada, ele levou um pé na bunda. E esse orgulho nós temos que transformar em votos e fazer, sim, 3 ou 4 deputados federais, que nós já tivemos 9, já elegemos 2 senadores, já tivemos 19 deputados estaduais. Nós temos que resgatar o orgulho do nosso partido. E a gente resgata o orgulho, candidatos bravos, com candidatos que querem efetivamente representar a nossa região. Por isso... Tá bom, então. A gente está aqui já fechando o nosso tempo, já está com 12 horas e 6 minutos. Mas, Bertilho, a gente gostaria de agradecer por sua participação e pode aí dar suas considerações finais aí, por gentileza. Eu quero agradecer por vocês me permitir, estás me entendendo, usar o que Deus negou aos animais e delegou aos homens, esses 2 minutos de palavra. Às vezes eu fico assim meio, digamos assim, excitado verbalmente pela paciência do nosso povo. Nós parecemos que estamos morrendo acovardados. E eu quero parabenizar esses 2 candidatos. Eu não conheço o João, a Beatriz eu conheço o Edinho. Quero desejar para vocês uma caminhada virtuosa, cheia de alegria, felicidade e uma excepcional vitória. Um grande abraço, um bom final de semana a todos. Conversamos aí com o Bertilho Borba, né? Ele já foi vereador, presidente da Câmara lá foi secretário regional, uma pessoa, né, um partidário que é do MDB, advogado, né? O cara tem uma bagagem boa também e contribui, né? Boa participação, né? Tancredo, eu queria agradecer as palavras do Bertilho Borba e dizer que nessa caminhada onde nós estamos passando, nós estamos reencontrando pessoas e agora, né, com tudo que você já sabe. Mas, assim, de todos os lugares, eu tenho dito lá em casa, assim, que eu, de verdade, assim, queria muito ter o Bertilho Borba, assim, em tempo integral do meu lado. Porque o que ele faz, não só na vida política, enfim, assim, como ser humano, né? E, além disso, ele é um advogado. E nós, hoje, no Brasil, estamos em 1,5 milhão de advogados. E eu digo assim, o Bertilho... é ainda dos poucos advogados que nós temos que resgata a essência da advocacia. Então, ele é um ensinamento constante para todos nós. E ele tem... Não, Tancredo, é importante falar, porque o Bertilho... Eu falei dele lá em Florianópolis ontem, antes de ontem, fizemos um encontro com 10 advogadas mulheres, e eu falei sobre ele, porque o Bertilho estava falando... nas reuniões, ele fala assim, ele fala em tom
assim, até para descontrair, ele descontrai mesmo, ele chama a atenção. Se estiver atravessando a rua e o Bertilo tá falando, todo mundo para ouvir. Então, e eu falei ainda que o Bertilo fala que é candidato, se chover tem que fazer uma laminha, e se der sol tem que fazer uma poeirinha, né? Porque ele diz que tem que fazer com presença, né? O que o pai sempre fez foi estar presente e nós estamos sempre juntos com ele. Então, Bertilo, obrigada, viu? Obrigada pelas tuas contribuições magníficas. Bom, a gente agora deixa, para a gente estar praticamente fechando o programa, deixamos aí para o nosso sempre deputado Edinho Bess para as considerações finais da participação no programa, Edinho. Bom, quase que eu cumprimento o Bertilo direto aqui. O Bertilo, nós somos amigos de longa data, mas não só isso, né? Companheiros de luta, de fé, se faz política com P maiúsculo. Mas eu sei que o tempo estourou bem rapidinho aqui. Dizer o seguinte, ó, na vida, quando você tem, por exemplo, um carro que você gosta, mas já está com 10 anos com este carro, mas você gosta do carro, de repente, né, você pensa em trocar o carro. Ele é bom, mas você pensa em trocar o carro. Então eu vou trocar o carro por um carro novo, né? Uma boa marca com um carro novo. Então, a Leatriz como pré-candidata, eu considero esse carro novo que nós temos sem descaracterizar o carro antigo que eu tenho. É uma probabilidade, uma possibilidade de nós fazer uma revolução diferente. Hoje está uma vergonha política, entendeu? O Supremo Tribunal Federal, né, está agindo mais politicamente do que juridicamente. Eu trabalho em Brasília, eu toco a logística e infraestrutura do país no Congresso Nacional, através da Freilógio, e passa advogados constantemente ali comigo. Economistas, ministros, senadores, deputados, a gente fica trocando ideias, né? E é quase que por unanimidade, salvo com quem tem alguns interesses, né, que a coisa não está bem. E como é que nós vamos mudar isso? Isso não muda mais, muda. Se nós fizermos isso que o Tancredo relatou ainda há pouco, é 10% que nós estamos conversando, nem chega a 10% da população. 90% está assistindo. E eu não tenho dúvida que a população está descontente, não está acreditando, vivendo momentos esquisitos, diria assim. Então, a saída é agora na eleição deste ano. Analise os candidatos, né? Depois da convenção terão os candidatos, analise, o voto é democrático, preste atenção, eleitor, e vote naquele que seja melhor para você, na sua comunidade, na sua cidade, para o seu estado e para o país. Então, obrigado e parabéns aí pelo programa. Leatriz, agora com você, né? A gente fez aí todo um apanhado, vamos esperar depois da convenção, logo depois da convenção a gente vai estar trazendo aí como pré-candidato para falar das propostas, né? As bandeiras, as políticas públicas que estão acontecendo no Estado e que precisam ser melhor trabalhada, né? Numa ótica de legislador. Né? Então, nós temos que vir aqui, só eu e você, para a gente poder falar de todas as bandeiras que a gente tem, todos os gargalos, né? E claro que quando nós trazemos toda essa comitiva, todo esse pessoal que vem a agregar, a gente tem que abrir espaço para eles, mas a gente tem, logicamente, eu sempre honro de onde eu vim, porque naturalmente a gente acaba indo por esse caminho. Mas nós temos inúmeras ideias de melhorias, né? Não só para a Amurel, obviamente que aqui é a nossa casa, mas com contribuição muito maior que isso. E eu queria agradecer desde já o espaço e um abraço a todos os teus ouvintes da Rádio Litoral, com esse alcance fantástico, e colocar à disposição para a gente vir aí um momento que possa estar nós dois aí debatendo sobre essa pré-caminhada. Muito obrigado por sua participação. Um abraço a todos. Tá bom. Conversamos com Leatriz Bess, que é candidata, né, pré-candidata a deputada estadual pelo MDB aqui na região da Amurel. Nós vamos fechando o programa aí com a participação também do João Marcelo, o Joma, que é pré-candidato a deputado federal também do MDB, que esteve aqui conosco, em função de a gente ter que sair um pouco mais cedo, e do nosso sempre deputado Edinho Bess, né, com a participação a sua participação política que tem. Também agradecer o Márcio que está aqui conosco, né, a gente sempre coloca que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, por trás de uma grande mulher tem um grande homem também, né, Márcio? Não podemos deixar passar isso em branco, né? Tem que ser recíproco, né?
Então a gente também teve aqui a participação, teve aqui conosco a Vitemária, que a gente tem um carinho muito grande também, né, por ela estar aqui participando do processo político da cidade de Tubarão há muito tempo, junto com o Edinho, e também, né, com a assessora, a Ana, que esteve aqui, que faz a parte de comunicação